Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Muito bem-vindos a mais um Além da Ciência aqui. E hoje é o seguinte, meu povo, que momento, né? Muita coisa aí acontecendo, né? É OVNI invadindo o Brasil, é OVNI que vai abduzir a seleção brasileira e é a estreia do filme do Steven Spielberg, né? O dia D, o dia do disclosure, isso mesmo. Muita coisa, uma coisa que a gente nota, né? Até antes de começar aqui o episódio, tá? Uma coisa que a gente nota, se você ficar procurando, se você ficar analisando, estudando sobre vida fora da Terra e a cultura pop, existe uma relação muito íntima entre elas, muito, tá? Tanto que talvez a primeira grande coisa, assim, de vida fora da Terra foi quando Orson Welles leu o livro do H.G. Wells, que é o livro Guerra dos Mundos. Ele leu numa rádio lá em Nova Jersey. Sabe que dia que ele leu? Na véspera do Dia das Bruxas. Também besta, ele não tem nada, né? E isso causou um pânico geral na população, saíram para a rua e tudo. E se a gente for acompanhando ao longo da história, a gente vai ver essa relação aí, quase às vezes que profética, entre a cultura pop, filmes, séries e tudo mais, e o que acontece na realidade, ou pelo menos o que a gente espera que aconteça na realidade. E isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente trata, por exemplo, de avistamento de OVNI, de UFO, né? Ou de UAP, como é chamado hoje, a pessoa que avista qualquer luz no céu, ela está carregada desse viés, dessas referências e tudo mais. Então isso é uma coisa, assim, muito importante a ser levada em consideração. Então este episódio aqui é para tentar responder aquela velha pergunta, né? Talvez a pergunta aí que mais, né, que assola a humanidade, a pergunta de será que estamos sozinhos nesse universo todo aí? Será que não tem mais ninguém por aí? Por que a gente nunca recebeu ninguém? Será que a gente já recebeu? Será que a gente recebeu alguma mensagem ou não? Será que nós já enviamos mensagens? Então, vamos trocar uma ideia sobre isso, porque estamos nesse momento aí muito especial, né? Tivemos aí há poucas semanas atrás aí o famoso OVNI de Campo Largo, que depois não descobrimos o que é. Temos aí, né, passando aí toda hora, videntes, gurus, falando de naves alienígenas, o 3I Atlas, né? Para quem não lembra do 3I Atlas, que é o cometa interestelar, ele foi tido como sendo uma nave alienígena, trazendo alienígenas do universo inteiro, e acabou que não é nada disso, né? E agora aí, meio que para fechar tudo isso, como se fosse um fechamento, o filme O Dia D, o Dia do Disclosure, que é o filme do Steven Spielberg. Steven Spielberg, por sua vez, é muito ligado a alienígena também. ET, lá na década de 80, depois ele fez o Contatos Imediatos de Terceiro Grau e agora o Dia D, o Dia do Disclosure. Então, nós vamos falar sobre tudo isso aí, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o próprio filme, né? Tentar não dar spoiler para vocês do Dia do Disclosure ou do Dia D, como o pessoal chama, tá? E mostrar a escala absurda do universo, não só em espaço, mas também em tempo, que é muito importante, né? Será que nós estamos sozinhos no universo ou não? Por que tem tanto cientista, né, que acredita que tem a vida aí pelo universo afora? Tem um negócio muito legal que é o grande silêncio, né? A gente está tentando ouvir o universo aí há muito e muito tempo, só que a gente não ouve absolutamente nada. E isso intrigou um cientista, um ganhador do Prêmio Nobel, um cara que participou do Projeto Manhattan, o Enrico Fermi, que morava lá em Los Alamos, e ele um dia lá, quieto, tranquilo, fez a seguinte pergunta, né? Se está cheio de vida aí no universo, onde que está todo mundo? Então, é essa grande questão aí que o Enrico Fermi carregou para o resto da vida, tá? Hipótese aí, né? Vamos falar sobre a Terra Serrara, o grande filtro, ou os grandes filtros, né? Isso aí vai ser muito legal. E vamos falar também de OVNIs, de UAPs, né? De tudo isso que nos cerca aí o tempo todo, porque dentro da busca por vida fora da Terra, a gente tem tanto a parte ufológica da parada, que é avistamentos e tal, mas tem a parte científica também. Existem os astrobiólogos, né, que procuram por vida, eles procuram por bioassinatura. Uma bioassinatura é um negócio chato pra caramba, né? Então, porque o legal mesmo são os homenzinhos lá, né? Antes até da gente começar, né,
um pequeno... Aliás, já vou fazer aqui 3 perguntas e responda aqui nos comentários, tá? A primeira é, se você acredita que exista vida de qualquer jeito no universo? Segunda pergunta, para quem respondeu que sim, né, obviamente. Se você acredita que exista vida inteligente no universo, a inteligência a gente deixa para discutir uma outra hora, porque só isso aí já causa uma discussão terrível. E, por último, né, você que acredita que exista vida inteligente, se ela nos visita ou já está entre nós, porque muita gente acha que a vida está entre nós por aí. Muito bem, então, para quem não está ligado, aí no dia 12 de junho, né, estreou aí o filme, né, do Steven Spielberg, o Disclosure Day, ou Dia do Disclosure, que é o dia como se fosse da revelação, né, para a humanidade, e isso, né, levou a gente a colocar aí uma pulga atrás da orelha de todo mundo, tá? A pulga atrás da orelha de todo mundo. E para tentar sempre responder aquela pergunta, né, se nós estamos sozinhos ou não no universo. E esse é o primeiro filme de alienígena e OVNI, né, aliás, é verdade, eu tinha esquecido o Guerra dos Mundos, né? O Spielberg fez o Guerra dos Mundos com o Tom Cruise, tá? Com o Tom Cruise. Então, ele fez ET, ele fez o Contatos Imediatos, ele fez Guerra dos Mundos, isso mesmo. Então, ele ali o Guerra dos Mundos, na verdade, é meio que um roteiro adaptado, né? Seria, tá? Seria. A gente pode falar, né, que ele praticamente, por esses filmes aí que eu falei, definiu esse gênero, né? O Contatos Imediatos Terceiro Grau, ele é um filme tão interessante que tem até um ufólogo que participa e tudo mais. O ET é aquele ET bonzinho, né, que todo mundo acha legal, que você vê, você chora e tudo mais. Então, ele pintou o alienígena daquele jeito. Tudo bem que depois em Guerra dos Mundos, os alienígenas comem o ser humano, né, para aproveitar o sangue dele, né? Então, essa que é a grande questão. Numa entrevista, né, recente aí, o Spielberg tem falado muita coisa, né? Uma das coisas que ele falou é que, aliás, vou falar 2 coisas que ele falou que são interessantes. A primeira é que tem mais realidade do que ficção no filme. Então, aguenta isso aí. Uma outra coisa que ele falou, sabe o que foi? Que o ET de Varginha está sob domínio dos americanos. Isso aí, ele falou isso aí. E falou mais coisas, né? Sobre a ficção, né? Como que essas coisas aí, elas se emaranham aí em tudo isso, né? O Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ele falou que teve muita coisa que ele inventou, né? Mas que no Disclosure Day tem muita coisa que ele não sentiu nem que precisava inventar, né? Então essa é a questão, né? Então, o Steven Spielberg, 79 anos, um dos caras mais informados e mais bem conectados do planeta, está dizendo que o filme dele sobre OVNI é mais fato do que ficção. É isso mesmo. E o Spielberg diz que a curiosidade dele se intensificou depois dos relatos de 2017 envolvendo pilotos da Marinha Americana e imagens capturadas por sistemas infravermelhos. O que tem acontecido no mundo atualmente, principalmente com relação à liberação de documentos, isso aí surgiu em 2017, quando no New York Times foi publicado um artigo, tá? Mostrando ali pilotos, né, alta patente da Marinha Americana, falando que teve contatos e tudo mais, e que existiam essas filmagens por aí. O pessoal pediu as filmagens e realmente existia, é o famoso tic-tac, que é aquela navezinha que fica mexendo na frente do caça lá. Desde então, o governo americano ele vem liberando artigos, documentos, tudo isso relacionado a essa época. E não só dessa época, mas coisa recente também. Então tem coisa muito recente que está sendo liberada agora, graças a uma lei que tem nos Estados Unidos, que é a lei da livre informação, né? E o pessoal faz o pedido e é obrigado a ter isso. Então, tá aí, né, o Steven Spielberg falando muito bem disso, né? Falando muito bem disso. E já lá em 2023, né, ele já tinha dito que não acreditava que o ser humano estivesse sozinho no universo e que a coincidência não tá sozinho no universo. É um negócio complicado, porque eu vou explicar um negócio para vocês.
eu não acredito, né, que exista vida inteligente fora da Terra. O próprio Spielberg fala uma frase que é a frase que eu uso para me auto-refutar, que ele fala o seguinte: é matematicamente impossível. Por que ele fala essa frase? Porque existe dentro da matemática um negócio chamado teoria dos grandes números que refuta isso aí totalmente, tá? Só que uma coisa que ele esquece e que muita gente esquece quando avalia isso é a janela de tempo. Então a questão não é você tem que ter alguma vida inteligente vivendo na mesma época que a gente, que é uma janela de tempo muito restrita e a uma distância alcançável, o que é uma coisa hoje impossível de se falar. Mas se você pensar pelo ponto só do espaço, seria matematicamente impossível mesmo, tá? Agora, a grande questão é, será que governos eles têm acesso a isso? Será que existem programas secretos que recebem grana? Isso aí os Estados Unidos já provou que tem, né? Que ele tem um programa secreto lá dele que recebeu grana durante muitos e muitos anos. Esse artigo de 2017 acaba comprovando isso. Então, e como seria liberar esses documentos de uma vez? Será que a gente libera em conta-gota, igual o governo americano está fazendo atualmente? Solta um pouquinho, coloca uma coisa. Tudo é tudo aquelas bolinhas passando para um lado para o outro, mas de vez em quando tem uma coisinha ali que chama atenção. Será que é isso que eles querem? Então, esse dia D, o dia do disclosure, é justamente falando do dia dessa grande revelação. Ué, mas revelação do quê? Será que eles já tiveram aqui? Será que eles estão aqui agora andando entre a gente? Então essa é a grande pergunta que a gente quer responder. No filme dele tem ali, né, tem a Emily Blunt está fazendo parte, Josh O'Connor tá fazendo parte, Colin Firth também, Colman Domingo, o roteiro é do David Koepp, né? Que é o mesmo de Jurassic Park, e a trilha sonora é do grande amigo dele, né? John Williams, né? Para vocês terem uma ideia, 30ª colaboração entre os dois, tá? Então, será que vai dar frutos aí lá na frente? Nós vamos ver, tá? Nós vamos usar esse filme aí como meio que um pano de fundo, né? Já que tá aí hypado, para poder falar bastante sobre esse lance da vida existir fora da Terra. Vamos apresentar aí primeiro as melhores provas, né? Você pode dizer de provas que nós não estamos sozinhos, a gente tem várias, tá? Para isso. E eu vou defender isso, depois eu viro a mesa aí falando que não tem, né? Que eu não acredito que tenha vida inteligente fora da Terra, tá? Só acredito que tenha vida simples, microbiana e tudo mais, tá? Então nós vamos começar falando dessa grande questão aí que atormenta, né, a cabeça de todos. Mas antes da gente continuar, você está aqui no Grupo Primo, que a gente tem a nossa inteligência artificial, o MyHub.ia, onde você tem ali os melhores, maiores modelos do mercado, uso de texto ilimitado, uso de figura e vídeo, você tem ali créditos, né, para você poder utilizar. Além disso, tem uma comunidade, tem live de semana, tem cursos direto, então você vai estar sempre se aprimorando aí nas inteligências artificiais. Então entra aí no MyHub, a melhor promoção para você está aqui, ó, neste link, clique aqui, vai lá, adquira agora o myhub.ia. Tem os agentes aí científicos lá também, você pode até sugerir novos, beleza? Vamos continuar aqui então, porque quando a gente fala, né, desse negócio de vida no universo e tal, uma coisa que a gente tem que ter em mente é a escala do universo que a gente está falando. O Sol, por exemplo, ele é uma estrelinha só, uma estrela média, a classificação correta do Sol, ele é uma anã amarela, né? Anã amarela. Só na nossa galáxia deve haver aí cerca de 400 bilhões de estrelas e a gente tem cerca de 2 a 3 trilhões de galáxias no universo. Então, expõe esse número aí. A gente não consegue nem falar o número que dá, tá? Mas é um número muito grande de estrelas. O problema é o seguinte, né? Que não é toda estrela que tem planeta na sua zona habitável, isso aí já corta um monte. Não é estrela que teria planetas
rochosos e na zona habitável, também já vai cortando um monte. Então, é aquilo que eu falo, embora o universo possa ser infinito no espaço e tudo mais, as condições para a vida existir não são infinitas.